cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nesse trimestre, nessa revista, nós temos 4 lições que falam, que declaram especificamente a natureza de Jesus, que foram as lições 3, 4, 5 e agora fechando com a lição 6. Como eu já disse aqui, vale bastante a pena a gente revisitar essas lições, porque os temas são tão profundos que acaba que 1 hora acaba sendo muito pouco para a gente explanar aqui na igreja a respeito da profundidade que a lição nos traz. É ideal que nós estudemos em casa e a escola seja apenas para a gente trocar ideias a respeito do que nós entendemos da lição. Então, assim, a lição é muito mais profunda do que apenas 1 hora em que nós estamos aqui com o microfone na mão. Por mais lúdico que eu seja, ou qualquer outro professor que aqui seja, ainda assim é insuficiente para a gente entender com profundidade o tema que a lição geralmente nos traz, né? O texto áureo, como já foi lido, diz: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Se o versículo aqui está dizendo o Filho, ó Deus, mas do Filho diz, às vezes a gente lê rápido e não entende a semântica do texto, né? Como quando diz aqui, mas do Filho diz, é como se nós disséssemos, mas do pastor José do Carmo diz, mas do Lula diz, mas de qualquer uma outra pessoa diz. Então, mas do Filho diz, ó Deus, ou seja, está chamando o Filho de Deus. Aqui o próprio versículo não deixa dúvidas. Aqui está se confirmando que Jesus é Filho de Deus, e com letras maiúsculas, né? Porque nós cremos em um só Deus, e que Ele subsiste em 3 pessoas distintas, porém em uma só divindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é verdade? Irmãos, eu estou seguindo um roteiro aqui que eu fiz, né? Mas eu vou procurar me aproximar ao máximo da revista, de maneiras que quem estiver com a revista e quiser acompanhar, vai conseguir. Tá bom? Então, é curioso também, 2 palavras que eu tirei desse texto aqui, desse versículo: cetro e equidade. Alguém aqui na igreja sabe me dizer o que é equidade? Equidade. Então, é uma palavra bastante interessante para a gente, apesar que não está diretamente ligado ao tema da lição, mas seria interessante falar para os irmãos. Quando o versículo diz que pelo século dos séculos ele tem o cetro da equidade, o cetro, irmão, nada mais é do que um bastão, né? Simbolicamente falando, que atribui a quem está com esse bastão todo o poder. Então, quem tem o cetro tem o poder. Então, o próprio versículo está declarando que Jesus tem todo o poder. Não é verdade? E a palavra equidade, irmão, se assemelha um pouco à palavra igualdade. Todos nós conhecemos, porque é diversamente difundido na igreja a palavra igualdade. Deus nos trata com igualdade, né? Somos iguais perante a lei e assim por diante. Mas a equidade, ela é como se fosse o aperfeiçoamento da igualdade. Eu até coloquei uma imagem aqui, vou mostrar para os irmãos rapidinho. Quantos estão conseguindo ver essa imagem aí? A igualdade, irmão, é tratar todos da mesma forma. Dar a todos igual. Quando o pai fala assim para o filho, eu amo meus filhos por igual. Não é só essa imagem mesmo. Então, mas a equidade ela vai muito além, porque Deus ele cuida de nós de forma diferente. Ali nós vemos na imagem do lado esquerdo a igualdade, ou seja, todos receberam a mesma coisa. Mas se você observar, tem um ali que não está vendo o que está acontecendo do outro lado. É verdade?
Então o que Deus faz? Ele distribui da forma que todos consigam enxergar o que tem que ser enxergado, atingir o objetivo que tem que ser atingido. Amém, irmãos? É só uma variação aqui, porque eu achei interessante essa palavra no texto, né? no versículo. Se eu quiser voltar lá para a lição. É mais ou menos quando um pai tem 2 filhos e os 2 estão brigando por uma laranja. E aí, nós como pais, o que nós geralmente fazemos? Estão brigando por quê, menino? Eu quero a laranja. Dá essa laranja aqui. Parte a laranja no meio e dá uma banda para cada um. Não é o certo? Teoricamente. Porém, o que Deus faz? Ele nos ouve. Ele nos entende. O pai, ele tem que chegar e chamar os filhos e falar: vem cá, por que vocês estão brigando por essa laranja? Para que você quer a laranja? Aí um filho vai falar: eu queria usar a casca da laranja para fazer um doce. E aí o outro filho vai dizer: eu queria o suco, o caldo da laranja para fazer um suco. Então o que o pai vai fazer? Então vamos fazer o seguinte: nós vamos dar a casca da laranja para esse e o caldo da laranja para o outro fazer o suco, de maneiras que todos ficaram satisfeitos. E não, se fossem tratados com igualdade, talvez geraria um desconforto, né? Uma insatisfação. Mas vamos lá. A verdade prática. O termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Irmãos, antes eu queria voltar um pouquinho no começo, no título da lição. Alguém achou estranho o título da lição? O Filho igual com o Pai? Não parece que está errado? Geralmente na nossa ortografia nós diríamos o Pai, o Filho igual ao Pai, né? Mas o título diz igual com. Por quê? Porque Jesus é Deus juntamente com o Pai. Ele não se difere, ele não se separa, né? Como algumas doutrinas que aqui mesmo nessa lição nós vamos ver. Deus, ele não se diferencia do Filho e nem do Espírito Santo. É uma única pessoa. Então Deus é igual junto com o Pai. Não é verdade? A heresia está em querer explicar que se Deus é o Pai e Jesus, como filho, deve ter nascido em momento posterior, dessa forma o filho é menor. A doutrina que nós tivemos dificuldade de falar no começo, isso aí. Ela pregou exatamente isso, né? Que Jesus não existia até Deus o criá-lo, né? Que só passou a existir a partir do momento que Deus deu a missão de Jesus vir à terra como homem, para executar o plano redentor, né, da nossa salvação. É mais ou menos o que nós vimos na lição anterior, do domingo passado, que o nosso irmão lecionou com muita propriedade. O arianismo apregou que houve um momento em que o verbo não existia, e que o verbo passou a existir depois que Deus criou o Filho, como eu falei aqui. Entretanto, irmãos, isso perfeitamente, a gente consegue derrubar isso por terra, lendo simplesmente João capítulo 1, versículo 1. É verdade? Lá diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, ou seja, Jesus já é, desde sempre, né? Não se conjuga o verbo Deus, o verbo para Deus, o verbo ser, porque Deus é no passado, Deus é no presente, Deus é no futuro. Então, ou seja, não dá para conjugar usando as nossas limitações humanas, ortografia, em nenhuma das línguas do mundo, né? Português, inglês ou qualquer que seja a ortografia, não dá para definir Deus no tempo. Deus era, Deus será. Não, ele é o que é e dispensa comentários, né? Ou seja, lá no começo o verbo já existia. No princípio já existia a Trindade. Desde a fundação do mundo, desde o princípio, a Trindade já existia. Mas Deus usou Jesus, o seu Filho, apenas ou
tão gloriosamente para executar o plano da nossa redenção. O plano da nossa salvação. Porque outrora estávamos perdidos, sem rumo, sem direção. Nós não tínhamos para onde ir, nós não tínhamos um destino traçado. Mas Jesus veio, ordenado pelo Pai, para criar para nós um plano de salvação, para que nós tenhamos a consciência de que nós estamos aqui, mas apenas por um momento, por um período de tempo, mas logo, logo estaremos com o Pai. Hoje nós temos como cristãos essa clareza do que somos e de para onde estamos trilhando, estamos indo. Amém, irmãos? Então, eu ia ler a leitura novamente, porque eu achei muito pertinente, muito rico esse texto que foi colocado aqui para a nossa leitura. Eu vou ler aqui, os irmãos apenas acompanhem, por favor. João 10, versículos de 30 a 38. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Muito rico, irmãos, esse texto, né? Porque aqui nós vemos a declaração de que o próprio Jesus dizendo, né? Eu e o Pai somos um. Ou seja, somos uma unidade. Estamos juntos, né? Tem não sei se é uma doutrina ou se é uma visão, que Deus é como, a Trindade seria como um ovo. Eu não sei até onde isso pode ser considerado como verdade, mas no ovo nós temos a casca, a gema e a clara, porém é uma unidade, né? É uma unidade, exatamente. Irmãos, os objetivos da nossa lição hoje é mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo, que é o principal objetivo da nossa lição, e exemplificar como o subordinacionismo está presente nos nossos dias, né? Na atualidade. E a palavra-chave da nossa revista hoje, da nossa lição, é unidade. Os tópicos da lição, está aí na revista, né? Primeiro tópico, nós vamos falar a ideia de filho, o significado teológico. O filho é Deus. O segundo tópico é a heresia do subordinacionismo. No tópico 1, Orígenes. No tópico 2, no período pré-niceno. E no subtópico 3, usados pelos subordinacionistas. E no tópico 3, como o subordinacionismo se apresenta hoje, tendo como primeiro tópico no contexto islâmico e no segundo tópico o movimento das testemunhas de Jeová. No primeiro tópico, quando a gente fala de ideia de filho, fala justamente da igualdade com o Pai, ou seja, a identidade de natureza, como por exemplo, eu sou carne, sou osso, sou humano, né? Assim como meu pai também é homem, é humano. Então, eu chegar a dizer que eu não sou humano,
é uma tremenda heresia, né, irmãos? É uma contradição, não é verdade? Na verdade, nem é racional. Se eu tenho uma origem humana, não tem como eu não ser humano. Eu sou humano. E se eu dissesse o contrário, eu estaria faltando com a verdade. Então, irmãos, se Jesus é o Filho de Deus, logo, deduz-se automaticamente que Ele é Deus. Isso mostra igualdade com o Pai. Irmãos, se o Pai é todo poderoso, o Filho também é. Se o Pai é onisciente, de igual forma o Filho também é. E se o Pai é onipresente, pode estar em todo lugar, da mesma forma o Filho está em todo lugar, porque Ele também é onipresente. Então nós vemos aqui a identidade de natureza. A Bíblia traz em vários pontos, como por exemplo lá em Salmos capítulo 8, versículo 3 e 4, a revista fala só do 4, mas eu achei o 3 interessante. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem que os visites? Então, ou seja, nós somos, irmãos, extremamente insignificantes em se tratando de universo espiritual e até universo físico, porque em termos de ciência, de galáxia, o planeta Terra representa uma simples fagulha no universo. E nós, como seres humanos, se fôssemos fazer uma analogia, seríamos como se fosse uma bactéria, que só daria para ver se olhasse com microscópio, aumentando aí, sei lá quantas milhões de vezes para ser enxergado. Ou seja, nós não somos nada. Nós não somos nada, literalmente. E aí o versículo ele indaga, né? O que somos? O que é o homem para que deles te lembre? E o filho do homem para que os visite, né? E quando olhamos para o universo, percebemos, como eu acabei de falar, que não somos praticamente nada. Então nos perguntamos como Davi, o que é o homem para que ele te lembres? Para que dele te lembres? Mas Deus, irmãos, sendo tão grandioso, jamais esquece de nós, né? A prova é que nos céus foi desenvolvido um plano salvífico, um plano direcionado para nós, mesmo não representando nada. Deus teve a preocupação de nos amar e nos dar um destino, nos dar um norte, um caminho, não é verdade? Mas Deus, sendo tão grandioso, mais do que isso, Deus não apenas nos visita, Ele está conosco diuturnamente, né? O próprio Jesus, lá em João 14, Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu enviarei um Consolador, um Paracleto, alguém que estará com vocês 24 horas por dia, não os abandonará. Nós aqui muitas vezes nos desviamos da rota, não é verdade? Eu costumo dizer que Deus ele é reto, Ele caminha em linha reta. Nós podemos caminhar em linha reta com Deus, mas às vezes a gente desvia. Deus continua reto, mas nós tomamos uma rota diferente. Mas Deus sempre será Deus, e Deus sempre estará na mesma posição. Basta que nós retornemos para o caminho, encostamos ali e continuemos seguindo no destino, que é o destino certo, né? A palavra filho nos mostra a igualdade com o Pai, mostra a igualdade da mesma natureza, sendo o Pai e o Filho da mesma substância e da mesma natureza. Como eu falei alguns minutos atrás, nós somos da substância humana, desse modo somos humano, automaticamente. Assim como Deus é divino, Jesus é divino, deriva-se da divindade. Então, Ele é Deus. Não há doutrina que possa contestar isso. Embora, infelizmente, muitos têm se deixado levar e se iludido com algumas doutrinas que aparentemente parece ser real, parece ser convincente. Mas se nós formos analisar ao pé da letra, ao pé da palavra de Deus, nós perceberemos que se tratar de um laço, né? De algo que quer nos tirar do nosso destino. O segundo subtópico, significado teológico.
De acordo com um trecho contido no livro da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, o epípeto Filho de Deus, Jesus Cristo, é Deus igual ao Pai, pois trata-se de uma questão de substância, de essência, ou seja, do que o Pai é formado, o Filho também é. E isso fica ainda mais claro na expressão Filho unigênito, pois o significado do termo unigênito na língua original revela a divindade de Cristo. O termo unigênito no Novo Testamento grego é monogenes, que é a junção de dois vocábulos. Primeiro vocábulo, mono, que significa único, só, solitário, e o segundo vocábulo que significa raça, cepo, tipo, e não geração, demonstrando que Jesus, o Filho, não é da mesma geração do Pai, ou seja, não é algo descendente geneticamente. O termo quer dizer que Jesus é o único do seu tipo, o mesmo que é o Pai, do mesmo tipo, da mesma raça. A palavra reflete a ideia de natureza, de caráter e de tipo unigênito. Ele é o único da mesma espécie, único do mesmo tipo. Jesus é singular. Jesus é o único Filho de Deus. Tendo a ascendência do Pai, o Filho é Deus, assim como o Pai. Jesus é tudo quanto Deus é. Temos todas essas definições biblicamente declaradas e amplamente explicadas no nosso manual de fé, que é o quê? A nossa Bíblia Sagrada. Portanto, é interessante o cristão não se distanciar da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. E, diferente de ler a Bíblia, nós devemos estudar a Bíblia, né? Sempre que você tiver condição de fazer isso, que você sentar na mesa para estudar a Bíblia, tenha do seu lado um dicionário bíblico, tenha do seu lado algum livro de algum autor consagrado, cristão, servo de Deus, para trazer luz. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, não é assim que a Bíblia diz? Nós lemos, me converti em 93, tenho o quê? 35 anos de crente? Não, eu tinha 16 anos, hoje eu vou fazer 48, então tem essa caminhada toda de crente aí. Então assim, toda palavra, toda vez que eu venho à igreja, aqui ou em qualquer outra igreja, alguém lê uma passagem que eu já vi várias vezes, mas eu consigo aprender algo novo naquela passagem. Toda vez que eu abro a Bíblia e estudo algo que eu já tinha estudado antes, Deus abre a minha mente e eu entendo algo que eu não tinha entendido da primeira vez, ou da segunda, ou da terceira, ou da 10ª vez que eu li aquela palavra, que eu vi aquela mensagem. Então é importantíssimo para nós como cristãos não nos afastarmos dos ensinamentos, sobretudo para que não caiamos nas doutrinas heréticas, como é o tema principal da nossa revista hoje, da nossa revista nesse trimestre, na verdade, está tentando alertar a igreja para que não caia nas armadilhas, nas ciladas das heresias que tem se renovado, né? O diabo, ele muda de posição, ele tenta de uma forma, se não consegue, ele vem, muda a roupagem, o propósito é o mesmo. O propósito é iludir, é difundir, é separar, é plantar dúvida na nossa cabeça. Então ele se apresenta de várias formas. E como a revista nos diz, as heresias elas se superam, né? Elas mudam, e sempre está existindo, sempre está surgindo novos. Você falando que o diabo, a intenção dele é o mesmo, o diabo, irmão, ele é um teólogo por excelência, entre aspas. Ele assistia diante do trono, ele entende tudo, ele sabe tudo, praticamente quase tudo a respeito de Deus. Ele caiu de lá, mas ele é um teólogo por excelência. Tanto é que ele vai usar a Bíblia em Mateus capítulo 4 para tentar derrubar Jesus. E aí você vai ver aí as investidas dele, usando os instrumentos dele na face da terra ao longo da história. Nos últimos dias não é diferente. Não é diferente. Exatamente. E como a gente sempre ouve na nossa caminhada cristã, o diabo não brinca de ser diabo, né? O diabo, ele está 24 horas por dia traçando um objetivo, uma meta para te atingir. Ele conhece, irmão, todos os nossos pontos fracos.
Às vezes eu fico meio intrigado, pastor Adão, quando eu vejo alguém falando na igreja, eu vou pisar na cabeça da serpente. Irmãos, o diabo não é brincadeira. Se você acha que de qualquer forma, de qualquer maneira, você vai pisar na cabeça da serpente, a Bíblia diz que o Filho de Deus, Jesus, pisará na cabeça da serpente. Mas você tem que ser o bichão mesmo, para você pisar na cabeça da serpente. Então, tenhamos cuidado. O diabo, ele é sutil. Na minha conversão, eu me lembro que tinha um corinho, não sei se os irmãos conhecem, que fala que o diabo, ele vem com sapatinho de algodão. Ele não vem fazendo alarde, ele não vem com chifre, com rabo, para você olhar e falar, nossa, o diabo, vou fugir dele. Não. Exatamente, ele começa de forma sutil, te cercando. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui, o que é isso? Povo bobo demais, pensa que isso aqui é alguma coisa. E vai caindo, e vai se envolvendo, e vai se iludindo. Daqui a pouco, você está no chão. O diabo te passa uma rasteira. Então, tenhamos cuidado. Tenhamos a diligência de buscar sempre o conhecimento bíblico, para que nós, quando algo estranho vier até nós, você fala, opa, tem fogo estranho aqui, esse negócio aqui está errado, né? Como quando Jesus chegou naquela cidade, que aquela profetisa chegou, esse é o Filho de Deus, e começou a falar um monte de coisas, entre aspas, boa, né? Jesus percebeu de imediato que aquilo ali era algo demoníaco, e repreendeu, como os irmãos já conhecem a passagem. Então assim, o diabo, ele não se apresenta de forma escandalosa, não, ele chega de forma que a gente não percebe. A heresia do subordinacionismo, eu acho que eu vou falar sobre isso aqui mais para frente, deixa eu ver aqui. O tópico 2, vamos passar para o tópico 2 agora, irmãos. A heresia do subordinacionismo, e o subtópico 1 fala sobre Orígenes. Irmãos, Orígenes viveu entre 185 a 254 anos depois de Cristo. Era natural de Alexandria, e foi um dos mais eruditos teólogos e escritores da igreja cristã no segundo século. É bem provável que tenha nascido em um lar cristão e recebeu uma boa formação religiosa de Clemente de Alexandria. Tinha também uma notável erudição filosófica, vinda da escola do filósofo Amônio Sacas, considerado o pai do neoplatonismo, que era a doutrina que seguia os ensinamentos de Platão. O seu estilo de vida era radical, tipo monástico. Ele dormia no chão, abstinha-se de comer carne e beber vinho, tinha apenas um casaco e não possuía sapatos. Alguns estudiosos dizem que Orígenes, em uma atitude radical, interpretando literalmente o texto de Mateus 19:12, Orígenes chegou a se castrar para tornar-se um eunuco para Deus. Então, irmãos, Orígenes era o precursor, né, vamos dizer assim, da doutrina do subordinacionismo. Essa palavra não dá para falar rápido, tem que falar devagar, né, senão a gente se embola, é um quebra-línguas, como é que fala? Um trava-línguas. Então, nós vimos aqui que ele tinha um estilo de vida diferente, né? Ele se diferenciava dos iguais da sua época. Possivelmente, como diz o texto aqui, ele foi nascido e criado em um lar cristão, tinha uma base cristã, né? Uma base filosófica cristã. Apesar desse radicalismo que o levou a interpretar literalmente um texto bíblico que tem sentido figurado, Orígenes, junto com Filo e Clemente de Alexandria, desenvolveram o chamado método alegórico de interpretação da Bíblia. Esse método alegórico, irmãos, nós nos dias atuais geralmente utilizamos nas nossas mensagens, e o próprio Jesus também usou o método alegórico, que quando ele usa de parábolas para ilustrar alguma coisa,
para nos levar ao entendimento de algo, ele usa ali paráfrases, né? Ele usa as parábolas para nos ensinar, de forma mais didática, vamos dizer assim, para que nós entendamos com mais facilidade. Esse é um jeito alegórico, né? Que era das formas que era utilizado por esse cidadão. O irmão pegou o microfone, queria falar alguma coisa? Eu vou falar normal. Aqui eu tenho que tratar o irmão é de senhor. O senhor é um doutor. Certo. Na lei. O senhor é intérprete da lei. Eu tenho que respeitar o senhor como meu superior. O senhor é homem, Sim. sujeito a pecar. Agora, Jesus é muito maior do que nós. Sim. Estão cantando aí, chamando Jesus de você. Chamando Jesus de você. Quem desonra o filho, desonra o pai. Está lá, ó. Sim. O filho é igual com o pai. Malaquias 2, versículo 2, Deus prometeu de amaldiçoar a bênção daquele que não dá honra ao seu nome. Que não honrar o nome de Deus, o seu louvor não passa do teto. É um rock evangélico. Verdade. Nós devemos honrar a Deus sobre todas as coisas. Sim. Reverenciá-lo. Não usar o nome de Deus em vão. O meu nome o meu nome é comum, sim, mas o nome de Deus não. Ele merece toda a honra e toda a glória. Obrigado. Verdade, irmãos. Devemos honrá-lo com todo o nosso entendimento, força, né? Para que sejamos bem-sucedidos, né? Bem-aventurados. Ele desenvolveu o método alegórico de interpretação bíblica. Segundo este método, por trás dos textos bíblicos, haveria também um sentido espiritual. Por trás dos textos bíblicos, tinha também um sentido espiritual. Ou seja, o que está escrito seria insuficiente para revelar os mistérios por trás dos textos. Até aqui tudo bem, né, irmãos? Porque, como eu disse no início, a nossa ortografia, as palavras existentes na Terra são deveras insuficientes para elucidar, né, para esclarecer totalmente aquilo, todo o sentido espiritual quando Deus se refere a nós. Porém, ele usa isso de uma forma capciosa, né, vamos dizer assim. Orígenes exerceu grande influência na teologia cristã em seu tempo e foi uma figura bastante controversa. Os seus escritos eram usados pelos defensores do arianismo, que estudamos na semana passada, né? A favor desta heresia. Por outro lado, os opositores de Orígenes também usavam os seus escritos contra a heresia arianista. Segundo o comentarista da nossa lição, ele afirma que a heresia do subordinacionismo teve origem em Orígenes, que é interessante, né? O nome Orígenes originou. Entretanto, alguns especialistas dizem que ele não defendia isso. Os seus críticos é que interpretaram mal os seus escritos e o acusaram de ser um defensor do subordinacionismo. Isso não tira o mérito, não tira como diz o provérbio, né? Onde há fumaça, há fogo. Ele foi acusado disso, muito provavelmente porque parte disso ele exercia, ele executava, né? Conforme o próprio comentarista da nossa revista, o subordinacionismo é um ensino herético, que apesar de não negar a divindade de Cristo, porque o subordinacionismo, ele não nega que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porém ele determina uma hierarquia de subordinação, né? O Pai é maior que o Filho e o Espírito é menor que o Filho, algo do tipo. Dá o microfone lá para ela, irmão. A paz, Senhor, igreja. Essa é uma palavra que subiu na minha coração. Eu falei, eu quero perguntar, porque
Deus é igual, Jesus é igual a Deus. É filho e pai, é igual. Sempre eu falei, por que Jesus não sabe que dia Deus vai voltar na terra? Interessante. Que diferente que tem, porque Jesus é igual a Deus, é igual ao Pai, é filho e pai. A pai nunca fala a filho que dia ele vai voltar na terra para buscar a igreja. Verdade. É uma palavra bastante... Não sei se eu teria um gabarito teológico para te dar essa resposta, mas eu imagino que, como a própria Bíblia diz, né, que aquela hora nem os anjos, nem o Filho sabe, o próprio Deus tem esse segredo guardado. Não porque ele não confie no seu Filho, né? Eu acredito que existe um plano, assim como Jesus não sabia que Deus tinha um plano salvífico para nós humanos, e quando recebeu essa incumbência, ele diz, de pronto, se colocou à disposição de Deus para executar aquilo que Deus havia planejado. Da mesma forma, eu penso que essa questão do segredo, desse segredo, que só o próprio Deus é quem sabe, acho que seria muito mais profundo do que a minha bagagem tem. Se algum dos irmãos quiserem contribuir com essa questão, seria interessante. Algum irmão queria falar alguma coisa a respeito? Mas irmã, eu vou procurar e vou trazer para a irmã essa resposta. Assim, a Bíblia diz que ele não sabe, né? A Bíblia diz que nem o Filho, nem os anjos não sabem a hora. Sabe que vai acontecer, porém a hora, a Bíblia nos revela que só Deus sabe dessa, né? Mas eu vou procurar alguma informação a respeito e eu trago para a irmã, tá bom? Irmãos? Pode sim, deve. A referência que ela falou, nem os anjos, nem o Filho sabe? Ela se questiona que se Jesus é igual a Deus, por que Jesus não sabe a hora? Ah, não. Tá. É a humanidade de Jesus, irmão. Se não trabalhar a divindade e a humanidade, você vai pensar que Jesus não sabia mesmo, ele sabia. Totalmente sabia de tudo, conhece tudo. Ele sabia do horário. É que ele está respondendo na sua humanidade. Ele está respondendo em carne. É na sua humanidade. Como homem, ele está respondendo. Mas na sua divindade, sabe, conhece tudo, sabia de tudo e continua sabendo de tudo. Aí você tem que estudar humanidade e divindade. Na sua humanidade, ele diz que não sabia de nada. Sim. Podemos prolongar mais um pouquinho, mas não quero tomar seu tempo. É bom falar com quem sabe, né? Aprendi algo diferente nessa manhã. O fato é que nós precisamos manter em unidade, né? Com Deus. Não tem, como eu falei aqui, não tem conjugação, né? Era, é e será. Ele é e pronto, acabou. Não tem para onde fugir. Irmãos, como eu falei no início aqui, as lições são tão profundas, são tão, né? Que você olha para o relógio ali, já são 9h47. Nós precisaríamos de uma manhã inteira para debatermos um tema tão rico, tão profundo, né? Tão elucidativo, tão despertador, né? Que nos desperta, nos ensina, nos mostra, reafirma a nossa fé, a nossa esperança, a nossa unidade em Cristo, né? Porque a gente muitas vezes está tão envolvido com trabalho, com igreja, com família, com tantas outras coisas, que a gente, por um momento, por um período, a gente acaba esquecendo-se um pouco do que nós estamos fazendo aqui, de quem nós somos, né? E para onde nós iremos. Então, é muito forte, né? Muito rico estudarmos, aprendermos todos os dias, prosseguir em conhecer o nosso Deus. Vamos ver aqui se vai dar tempo, falta 12 minutos apenas. Vamos lá. O segundo subtópico do segundo tópico,
A heresia do Eu acho que nós vamos acabar finalizando aqui no segundo tópico mesmo, porque... Não, eu sei, mas eu estou no segundo tópico ainda. Vai para o terceiro, não vai dar tempo, né? Mas vamos aqui, vamos resumir. O período pré-niceno, irmãos, no período pré-nicênico, ou seja, antes do concílio de Nicéia, que foi realizado em Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, o subordinacionismo surgiu com uma boa intenção, a priori, né? Os seus adeptos tinham em mente a preservação do monoteísmo, ou seja, a existência de um único Deus. Entretanto, conforme estudamos na lição 4, do domingo atrasado, né? Quando falamos da doutrina da Trindade, o monoteísmo judaico não contradiz a Trindade. Nós não deixamos de ser monoteísta quando cremos na Trindade, né? Nós somos monoteístas também, não da forma que nós vamos explicar aqui, que a doutrina, a heresia do subordinacionismo apregoa, né? Nós cremos sim no unicismo de um Deus único, né? Nós não deixamos de ser monoteísta quando cremos na Trindade, pois cremos num único Deus e não em 3 deuses diferentes, né? Principalmente com subordinação entre eles, com hierarquia, vamos dizer assim. O efeito dessa tentativa equivocada de preservar o monoteísmo acabou sendo o inverso, pois os subordinacionistas creem em 3 deuses. O Pai, que é o Todo-Poderoso, o chefão, vamos dizer assim, na visão deles, né? O Filho, que seria uma derivação, né? uma sequência, um legado de Deus, que seria subordinado ao Pai. Dessa forma ele seria menor, hierarquicamente estaria abaixo de Deus. E o Espírito Santo, que seria também inferior ao Pai e subordinado a Jesus, o Filho. Isso não é monoteísmo, e sim enoteísmo, que é a crença em um Deus supremo, sem negar a existência de outras divindades inferiores. Ou seja, é meio que como se fosse incubado, né? Nós somos monoteístas, nós cremos em um só Deus. Porém, eles fazem essa distinção, essa divisão, essa hierarquia, essa subordinação de deuses, né? Eu creio num único Deus, porém, existem a derivação desse Deus, que Jesus deriva-se de Deus e o Espírito Santo deriva-se de Jesus ou algo do tipo. É importante esclarecer que há 2 tipos de subordinacionismo. O subordinacionismo ontológico e o subordinacionismo funcional. Até o final da lição eu vou aprender esse nome. Misericórdia. Vamos lá, irmão. O subordinacionismo oncológico afirma que Jesus é inferior ao Pai em essência, natural e poder. Isso é heresia, irmãos. Pois não tem fundamento bíblico. Jesus é Deus assim como o Pai, como já foi falado aqui anteriormente. Da mesma substância, da mesma natureza. É uma peça única. Não tem derivação, não tem variação de poder, de grau. É a mesma pessoa, né? O próprio Jesus, na nossa lição, no primeiro versículo, ele fala: eu e o Pai somos um. Não tem imagem aí para você pensar diferente disso. Já o subordinacionismo funcional diz que Jesus subordinou-se ao Pai no plano da salvação. De uma certa forma, sim, né? Deus deu a missão e Jesus prontamente se colocou à disposição. Cumpriu o ordenamento, cumpriu a ordem de Deus. Mas isso não faz de Jesus inferior ao Pai, né? Não traz inferioridade. Diz que Jesus subordinou-se ao Pai no plano da salvação e seu exercício e função são diferentes nesse aspecto. Heresia, né? Isso é uma verdade bíblica, porém isso não torna o filho inferior ao Pai, como eu falei aqui. O terceiro tópico do segundo subtópico, né? Os métodos usados pelos subordinacionistas. Quais são esses métodos? O método usado pelo subordinacionista é o mesmo de Ário.
que nós estudamos aqui na lição passada. É o mesmo diário de várias seitas. Pegam textos bíblicos isolados, ignorando o devido contexto daquele texto, e usa esse texto atribuindo-lhe um sentido diferente do sentido original, para fundamentar as suas heresias. É aquilo que eu falei aqui, irmão. Se você não tem conhecimento bíblico, não vá debater com esse tipo de gente, porque eles usam textos isolados e fundamentam muito bem a teoria deles. Porém, se você for analisar o contexto de onde ele tirou aquele texto, você vai falar, não, essa parte isolada que você está falando, você tem razão. Porém, existe um complemento aí. Posterior a isso que você está falando, a Bíblia diz isso, isso e isso, e você vai refutar aquela teoria, aquela doutrina que eles estão tentando implantar na sua cabeça, né? Nas lições 3, 4, 5 e 6, que é a que nós estamos estudando hoje, já estudamos sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, vimos que ele é plenamente humano, 100% homem, 100% Deus, é verdade? Que ele coexiste eternamente com o Pai, e o Espírito Santo e que ele é plenamente Deus. Nessa lição de hoje nós vemos que ele é Deus, mas não é inferior ao Pai. Conforme explicou o comentarista, eu já falei, somente Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como eu falei, 100% Deus, 100% homem. Ele é Deus e sempre existiu com o Pai e o Espírito Santo. Mas ele se fez homem, sem deixar de ser Deus, pois se ele é Deus, não pode deixar de sê-lo. Por outro lado, ele não deixou de ter um corpo após a sua ressurreição, como dizem as testemunhas de Jeová, né? Ele ressuscitou com um corpo glorificado, somente o Filho tomou a forma humana. O Pai e o Espírito Santo continuam sendo Espírito e não pode ser visto por ninguém. Irmãos, eu não ia falar sobre o terceiro tópico, mas tem algo interessante aqui que fala sobre essa questão das seitas, né? Eu acho que houve um questionamento aqui numa lição, acho que quando o pastor estava ensinando, alguém questionando sobre se as testemunhas de Jeová era seita. Foi isso? Foi essa pergunta? Essa lição de hoje nos traz essa resposta, irmãos. No tópico 3, o subordinacionismo se apresenta, como o subordinacionismo se apresenta hoje, nos dias atuais, né? Esse tópico é muito semelhante ao terceiro tópico da lição passada, pois lá também falamos sobre as heresias das testemunhas de Jeová e do islamismo em relação à pessoa de Cristo. O islamismo é uma religião monoteísta, certo? Até aqui tudo bem, né? Acredita em um só Deus. Foi fundado em Meca, na Arábia Saudita, por Abu al-Salih, um nome aqui meio estranho que eu não sei, mas resumindo seria Mohammed, que viveu nos anos 571 a 632 depois de Cristo. É popularmente conhecido como Maomé, né? Todos nós já ouvimos falar. Mas os seus adeptos não gostam que o chame por esse nome, por Maomé, né? Os muçulmanos, como são chamados, os seguidores do Islã, aceitam Jesus como um profeta de Alá, de Deus, inferior a Mohammed. Misericórdia. Mas jamais como filho de Deus. Eles não têm essa concepção de que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Os muçulmanos, como são chamados, conforme apontou o comentarista da lição, os muçulmanos abominam a ideia de que Jesus é Filho de Deus e consideram uma blasfêmia contra Deus. Isso se dá por causa da interpretação equivocada de que ser filho de Deus implicaria em uma conjunção carnal entre Deus e Maria. E o pior de tudo é que os líderes desta religião dizem que o cristianismo prega isso. Nós não pregamos isso, irmãos, de forma alguma, né? Fazemos parte do cristianismo, mas de onde eu tenho lembrança, nós não apregoamos isso. Isso é uma acusação leviana, pois nenhum cristão prega esse absurdo. Conforme falamos no primeiro tópico, o conceito de filho na Bíblia vem muito além de ser biológico. Como o texto, a verdade prática, se eu não me engano, fala que o filho é apenas um título, né? Apenas um título, mas não determina que Jesus é filho e por ser filho
seria inferior. Deixa eu ver aqui, tinha alguma coisa sobre a testemunha de Jeová aqui. Deixa eu ver. O grupo religioso Testemunha de Jeová foi fundado em 1854 por Charles Taze Russell, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Russell era presbiteriano, mas ele estava incomodado com a doutrina do tormento eterno para os ímpios e simpatizou-se com o adventismo, inicialmente com os adventistas, né? Com o qual tinha muitos pontos doutrinários em comum. Até hoje, né, irmãos? Existem pontos comuns entre os adventistas e os testemunhos de Jeová. Não demorou muito e Russell rompeu também com os adventistas e fundou um grupo denominado Estudantes da Bíblia. Parece ser muito bom, né? Posteriormente, o grupo passou a se chamar Testemunhas de Jeová, devido à ênfase que dão ao nome Jeová, que, segundo dizem, seria o verdadeiro nome de Deus. Uma das características desta seita é a mudança constante de suas posições doutrinárias e o proselitismo entre os evangélicos, né, irmão? O famoso pescar em aquário. Geralmente eles vão na casa dos crentes tentar falar, o que você está entendendo aí está errado, não é isso aí não. E trazer para o lado deles, né? As testemunhas de Jeová são unitaristas, pois defendem que somente o Pai é Deus, que Jesus Cristo foi a primeira criatura de Deus. Olha só, irmãos. E que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é a força ativa de Jeová. Não deixa de ser verdade, mas não é somente isso, né? Em relação ao tema desta lição, são também subordinacionistas, pois ensinam que Jesus é um Deus inferior ao Pai e apenas cumpre as suas ordens. Apenas, né? Como se fosse um mero administrador de Deus. Irmãos, cravei ali às 10 horas. Tinha mais algumas coisas aqui para falar, mas como eu falei, eu tentei fazer um resumo da lição. Espero que tenha sido claro para os irmãos o que eu quis transmitir nesta manhã. Que Deus possa continuar nos ensinando cada dia, né? Para que possamos aprender mais